Olá, o É Notícia aborda hoje um dos temas mais importantes quando se pensa no futuro do Brasil, o progressivo envelhecimento da população. E mais exatamente, como o nosso mercado de trabalho vai absorver e lidar com colaboradores, gestores e empreendedores cada vez mais sêniores. Nós vamos ouvir dois especialistas no assunto. Eles criaram plataformas na internet para que empresas encontrem trabalhadores maduros. No primeiro bloco, eu falo com o Morris Litvak, da Mature Jobs. E no segundo, com a Glauciane Hilário, da RH 40+. Morris, obrigado por estar aqui com a gente. Esse tema é um tema que me fascina, a questão do envelhecimento da população, como é que a gente vai lidar com isso. Quando você abriu a Mature Jobs lá em 2015, que cenário você encontrou ou que cenário você esperava encontrar e como é que isso foi se transformando nesses 4 anos? Bom, prazer estar aqui. Lá em 2015, quando eu comecei a Mature Jobs, foi inspirado na história da minha avó, né, que foi uma pessoa que trabalhou até os 82 anos e quando parou de trabalhar, a saúde dela decaiu muito rapidamente. E em 2015, com a crise, né, começando, muita gente começou a perder o emprego e primeiro eram os mais velhos que perdiam o emprego, porque estão há mais tempo, que ganham mais. Então, comecei a conhecer muita gente com 50, 60 anos que me lembrou a história da minha avó, só que isso da minha avó aconteceu quando ela tinha mais de 80 anos. Eu via pessoas nem aposentadas ainda, tendo muita dificuldade de se manter ou de se recolocar, porque além da crise, a idade pesava muito. Aí eu fui pesquisar e vi que não tinha nenhum tipo de iniciativa para ajudar essas pessoas. A gente começou a falar com as empresas e pesquisar e viu que o preconceito etário realmente era muito forte no mercado de trabalho. Continua forte nesses 4 anos? Como é Continua, que, ele é um fato, cenário, né? Continua porque faz parte da nossa cultura. O que é exatamente esse preconceito? O que as empresas, os gestores olham para a pessoa que tem mais de 40? 40, o cara está jovem ainda. O que a pessoa, os gestores olham e impedem que contratem pessoas com essa idade ou que mantenham nas empresas? Então, são vários mitos, né, que formam o preconceito etário. São mitos porque são coisas que podem ser verdadeiras, podem não ser. A gente sempre fala que não dá para generalizar. Né? Não é a idade que vai dizer se a pessoa é boa ou ruim para alguma coisa. Mas alguns dos principais desses mitos são, por exemplo, o custo. Né? Existe esse mito que as pessoas mais velhas elas são mais caras. Né? Ou porque ela tem mais experiência, ou por causa de convênio médico e tal. E a gente tem vários casos que demonstram que essas pessoas muitas vezes acabam sendo mais baratas pelo comprometimento e qualidade que elas trazem, o que às vezes é difícil para as empresas de mensurar. Né? Outra coisa é a tecnologia. Essas pessoas, né, hoje a tecnologia ela faz parte do mundo do trabalho cada vez mais e muitos gestores acham que só os jovens que vão saber dar conta dessas novas tecnologias, vão ter a agilidade que eles querem. Né? Isso também é um mito. Se a pessoa de 40, 50, 60 anos se manter atualizada, ela vai poder mexer com qualquer coisa. Né? Não existe limite para a gente aprender com relação à idade, muito pelo contrário. E a gente sabe que o acesso à internet e à tecnologia digital está cada vez maior, está abrangendo um grupo cada vez maior de pessoas da terceira idade. Né? Com certeza. Então, esses acho que são os principais mitos, né, que formam o preconceito etário, que vem de uma coisa realmente cultural da nossa sociedade como um todo. Tem alguma questão também de que as empresas acham que o trabalhador, o colaborador mais velho é mais resistente a mudanças, por exemplo? Tem, isso tem. A inovação. E lógico, você vai encontrar colaboradores mais velhos que são mais resistentes à mudança, assim como tem jovens assim também, né? E tem pessoal mais velho que é super conectado e tal. Depende muito de cada um, é por isso que a gente fala que não dá para generalizar, mas existe, né? A gente gosta de colocar as pessoas em caixinhas. Essa geração é assim, essa geração é assada. Então a gente tem que dar a oportunidade dessas pessoas virem e perguntar, conhecer elas para entender se ela realmente está aberta, se ela está atualizada ou não. Como é que funciona a Mature Jobs? É uma plataforma na internet que une trabalhadores a empresas. Como é que dá esse match? Então, a gente tem uma plataforma, nosso site, que as empresas publicam vagas. Então, são empresas que estão buscando ou especificamente pessoas com mais de 50 anos, ou tem vagas que são abertas também, né, de forma mais proativa para pessoas mais maduras. E aí as pessoas se candidatam para essas vagas, as pessoas estão cadastradas no nosso site. Também tem empresas que, ao invés de publicar vagas, elas buscam profissionais no nosso banco de dados. Então, a gente também faz processo de recrutamento e seleção.
Então, a gente começou muito focado nessa plataforma que faz o match e ele é gratuito para as pessoas. Hoje, a gente faz muita capacitação para as pessoas estarem aptas a voltar para o mercado de trabalho, tanto para conseguir um emprego quanto para empreender. A gente fala muito na questão do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo individual. E muita gente que saiu do mercado de trabalho, depois de estar décadas ali dentro do mundo corporativo, tem dificuldade de entender esses novos caminhos. Então, a gente tem feito muito isso com esse público 50+, que já está fora, e dentro das empresas falando muito sobre a importância da diversidade etária. Você foi, entre aspas, obrigado a adotar esse outro caminho? Porque eu acho que a tua ideia original era simplesmente ter ali a plataforma onde as empresas e os trabalhadores se encontrariam. Sim. Você teve que adaptar, e por quê? Que cenário que você encontrou que te levou a precisar fazer essa adaptação? A gente teve porque a gente viu que, assim, se a gente prometesse somente o emprego para o nosso público, a gente ia frustrar boa parte deles. Hoje a gente já tem mais 100 mil pessoas cadastradas na Matori Jobs, sendo que desses 100 mil foram um pouco mais de 1% que foi recolocado, foram 1.200 pessoas. A gente teve cerca de 1.500 vagas publicadas até hoje, 1.200 pessoas contratadas. A taxa de contratação é ótima, mas em quantidade ainda é muito pouco frente ao tanto de gente que está precisando. Uhum. E é uma tendência também, né, do trabalho ser mais autônomo, né, de ser mais flexível nesse sentido, das próprias empresas contratarem as pessoas de forma mais pontual, por projeto. Então, a gente tem que mostrar para esse público, porque a gente percebeu que o futuro do trabalho, né, é ser mais autônomo. O emprego tradicional vai existir cada vez menos. Para os jovens é um pouco mais natural entender essa nova dinâmica. Para os mais velhos, não, porque é uma geração que foi educada para ter emprego, de preferência... Ter aquela carreira longa, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, depois parar e acabou. E não é mais assim. Então, não tem como não levar isso, né? Ou seja, o que você está me dizendo é que nesse cenário de envelhecimento da população e que é preciso haver trabalho para uma população com 50 anos para cima, tanto as empresas quanto o trabalhador vão precisar se adaptar a essa nova realidade. É isso? A gente tem que quebrar paradigmas e barreiras que tem dos dois lados. O 50+, além de se atualizar, a gente fala muito de se atualizar não só técnica, quanto comportamentalmente, entender qual que é a nova dinâmica de trabalho hoje, não só dentro das empresas, mas fora, né? De ser mais horizontal, mais colaborativo, mais diverso, tudo isso, né? Mudar um pouco o mindset e entender essas novas formas de trabalho. A gente fala muito do empreendedorismo, da economia compartilhada, diversas formas que tem aí, tanto que a gente abriu recentemente a Matori Services, que é uma plataforma de freelancer para 50+, e as empresas, por sua vez, têm que entender que com a população envelhecendo, eu preciso começar a olhar para essas pessoas também como uma força de trabalho que vai agregar os jovens, né, de forma complementar, não é melhor nem pior, mas é complementar. Isso traz a diversidade que, a longo prazo, traz inovação. Que vantagens existem para as empresas? A gente falou dos preconceitos, mas que vantagens existem para as empresas em ter trabalhadores, em manter ou contratar trabalhadores com mais de 50 anos? E eu acho 50 anos também tão jovem, eu estou com 47, quase 48, eu me sinto tão bem disposto e num pique absurdo, mas enfim, quais são as vantagens para as empresas? Pois dizem que os 50 são os novos 30, pois né? Imagina 40. Acho que são os novos 25, sei lá. Então, mas a gente sabe que o preconceito etário com 40 já começa, né, ter essa dificuldade. Então, a gente fala muito para as empresas dessa complementaridade que essas pessoas trazem aos jovens. O jovem ele é muito rápido, muito conectado tecnológico, só que ele se dá bem muitas vezes com a tela, né, para lidar com pessoas, para atender cliente da forma como você, né, deve tratar, com atenção, com respeito, com paciência. Uma pessoa mais velha ela vai ter mais essa calma, né, esse jogo de cintura, principalmente se você atende já pessoas mais maduras, o que vai ser cada vez mais assim, já que a população está envelhecendo, o público consumidor está envelhecendo, então eu preciso saber atender essas pessoas, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa para saber desenvolver produtos e serviços, né, para esse público consumidor mais velho, e tudo que eles trazem de complementar tem, por exemplo, algo que é fundamental para as empresas, que é o comprometimento. Para essa geração mais jovem, é estranho ficar muito tempo no mesmo emprego. Uhum. Para o mais velho é o contrário. Então, ele traz aí uma outra visão, né? A experiência dele, não só profissional, mas de vida, também faz muita diferença. Já passou por diversas crises, né? Tem mais calma a lidar com os problemas. Então, são vários fatores, né, que fazem com que a empresa tenha uma diversidade que vai ser muito positiva. O importante é você integrar essas gerações, elas têm que estar dialogando.
Eu acho que tem um componente também interessante que as empresas precisariam abrir os olhos, que é o seguinte, o mercado consumidor, e aí no caso 60 mais, 65 mais aqui no Brasil, mas vamos falar 50 mais aqui no Brasil, já é da casa de trilhão. Então, é preciso que as empresas também tenham colaboradores ali dentro que saibam dialogar com seus pares, né? Com quem está na mesma faixa etária. Acho que é uma outra vantagem, me parece. Já é um público consumidor enorme hoje, 1/4 da população brasileira hoje tem 50 anos ou mais. Vai crescer ainda mais. Vai ser cada vez mais. Daqui a pouco 1/3 vai ser 60 mais, segundo o IBGE em 2050. Então, se eu não olho para essa população com o mercado consumidor, eu vou ficar para trás. E para eu conseguir entender esse mercado consumidor mais velho e vender para eles, eu preciso ter eles dentro de casa. Não tem como eu ter só jovens desenvolvendo produto para essa faixa etária. Você falou da dificuldade das vagas de trabalho, que até hoje foram 1.200 pessoas de um universo de 100 mil que se inscreveram no site e que você está tentando levar essas pessoas a empreender também. Sim. Como é que isso está sendo aceito? Tem gente topando? Tem gente abrindo startup, por exemplo? Tem. Gente com 50, 60 anos abrindo startup? Tem sim. Tem várias histórias muito legais. É uma quebra também de paradigma, né? Existe muito aquela ideia, empreender não é para mim. Né? Onde startup é só para jovem? Exatamente, startup só para jovem. Tem várias pesquisas mostrando que não, é justamente o contrário. As que dão certo são de pessoas que já tiveram uma experiência maior no mercado. Os próprios investidores buscam pessoas mais experientes hoje em dia. E a gente mostra que o empreender hoje em dia não é necessariamente abrir uma grande empresa, abrir uma franquia, que você precisa ter muito capital para investir. É principalmente o empreender individualmente, né? Ter atitude empreendedora, começar como autônomo, virar um consultor, mas entender como que você se vende, né? Como que você faz networking, ativa uma rede, como precificar para executar aquilo que você sabe executar. Né? Mas você tem que ter essa atitude empreendedora para poder as pessoas conhecerem você como um autônomo. Né? E principalmente usando a internet. A gente fala muito da presença digital. Usar as ferramentas digitais, as redes sociais e todas as ferramentas que existem, que muitas vezes são gratuitas, para poder divulgar o seu produto, o seu serviço, mostrar que você conhece daquele assunto e assim ser encontrado. Que tipo de negócios estão sendo criados? Qual o perfil desse? E que perfil tem esse empreendedor mais maduro que você tem treinado e tem ensinado a empreender? Tem um pouco de tudo, né? A gente vê mais serviços que essas pessoas estão criando e principalmente serviços voltados aos próprios 50 mais. Né? Porque ninguém melhor do que uma pessoa que tem mais de 50, 60 anos para entender aonde eles são mal atendidos, aonde faltam produtos e serviços. Ele já tem essa dor, então ele consegue ter mais empatia para desenvolver uma solução para isso. Você lembra de algum exemplo assim? Tem uma startup muito legal de duas senhoras, né, duas mulheres com mais de 60 anos que se juntaram para criar uma plataforma de moradia compartilhada para pessoas maduras. Né? Existe muito essa tendência do co-housing, co-living, já que a gente também tendo menos filhos, a gente vai ficar mais velho e mais sozinho, né, com relação à família. Então vai ser também uma tendência as pessoas morarem juntas na velhice. Né? Então tem uma plataforma agora que estão fazendo isso, são duas mulheres com mais de 60 anos, é um exemplo super bacana, entre vários outros. A gente também promove eventos para as pessoas se conectarem, se conhecerem e verem que se elas se juntarem, elas podem fazer coisas incríveis. Né? E em relação às vagas, dessas 1.200 vagas que foram oferecidas e preenchidas, qual que é o perfil, o que exatamente as empresas estão contratando em termos de trabalhadores com mais de 50 anos? O perfil ainda é muito mais operacional, né? São vagas, a gente vê muito atendimento a cliente e vendas, que aparece bastante. Acho que são funções que é um pouco mais automático as empresas pensarem nas pessoas mais maduras. Porque é lógico, quando você pensa em cargos de gestão, pessoas com mais experiência também, mas é muito menos vaga que você tem de gestão. Então a gente também tem, né? Mas o que mais aparece de fato é operacional, tem muita coisa de varejo para atender cliente, né? O varejo está percebendo que o seu cliente está ficando mais velho, então isso tem aparecido bastante. Atendimento a cliente e vendas, que você também tem que ter uma credibilidade que você passe, né? E com a idade isso ajuda. Mas a gente fala muito com as empresas para elas olharem qualquer tipo de cargo, né? Todos os níveis. Tem empresa que pergunta para a gente, que tipo de trabalho essas pessoas podem fazer? Eu falo, qualquer um. Né? Ela pode fazer qualquer um, basta que ela esteja apta para isso. Né? Então, ainda tem esse desafio de não se
de não ser só essas vagas operacionais. Você falou nos cargos de gestão. Eu imagino que as empresas, que os departamentos de RH encontrem algum problema em relação a cargos de gestão, porque manter um profissional sênior num alto cargo, mantê-lo por muito tempo, é você impedir um pouco que os demais possam progredir nas suas carreiras também. Isso não é de hoje, não é só em função do envelhecimento da população, mas eu imagino que seja ainda uma questão a ser trabalhada nas empresas também, porque não é só contratar um profissional com 50, 60 anos, é também manter os profissionais que estão lá dentro, né, e saber o que fazer com eles, né? Exatamente, é por isso que a empresa também tem a responsabilidade de manter as pessoas atualizadas. A gente tem pesquisas que mostram que treinamentos internos, a parte de desenvolvimento das empresas, acaba focando muito nos jovens. Chega uma idade que as pessoas não são mais convidadas a participar desse tipo de treinamento, né? E hoje em dia isso não faz sentido. A gente fala muito do lifelong learning, que é justamente o aprendizado ao longo da vida, já que a gente vai viver muito e vai ter diferentes carreiras. Então a pessoa, logicamente, tem que ter a iniciativa dela, estar sempre antenada, atualizada. A empresa tem que olhar para isso. E entender que, lógico, tem que ter uma reciclagem, mas a gente está vivendo mais, né? Então a gente vai trabalhar por mais tempo e hoje as empresas já têm dificuldade de reter os jovens, isso vai ser cada vez mais assim. Então tem que ter os jovens e os mais velhos, né? Mas vai ser cada vez mais velhos que a gente vai ter, então é fundamental que essas pessoas se mantenham engajadas e atualizadas. Você falou que as vagas que apareceram são muito voltadas a vendas, a serviços, em que você precisa ter o contato com o cliente. Que tipo de vaga não aparece de jeito nenhum, que tem profissionais se oferecendo, mas que, digamos, o mercado está fechado para trabalhadores com mais de 50 anos em determinados setores? Olha, o que é mais difícil de aparecer são vagas mais de tecnologia, né? Mais técnicas mesmo. E que, de fato, você encontra menos profissionais com mais de 50 anos, né, principalmente quando você fala de tecnologias mais modernas, de desenvolvimento, de software, esse tipo de coisa. Mesmo assim, tem. A gente tem feito cursos para as pessoas se atualizarem, também aprenderem a desenvolver, esse tipo de coisa, mas startups, empresas que são muito tecnológicas, ainda focam quase que exclusivamente nos jovens, para esse tipo de cargo, né? Então, isso é um desafio também, porque mesmo assim tem muita vaga, mas elas acabam buscando jovens. Nas vagas que aparecem, que tipo de qualificação que as empresas estão pedindo e a média salarial? Então, pensando nessa grande maioria que é operacional, mesmo sendo operacional, geralmente as empresas pedem curso superior, né? Geralmente é o mínimo, assim, e a nossa base normalmente tem uma base bem qualificada, né? Mas os salários são baixos, né? São salários aí de uma média de R$2.000, R$2.500, né? E aí tem todo tipo de contratação, tem algumas que são por meio período, outras pontuais, mas normalmente é uma média mais ou menos dessa. Do seu público, você tem ali pessoas, na maioria, que precisam trabalhar ou que querem continuar trabalhando, embora não tenham tanto essa necessidade, porque já tem uma aposentadoria, uma coisa assim? Qual que é o perfil desse público? Tem as duas coisas, mas a maior parte que está lá precisa trabalhar. A nossa base desses mais de 100 mil, só 30% estão aposentados. Então, e a maior parte está entre 50 e 60 anos. São pessoas que estão super ativas, estão jovens, têm experiência, mas não está aposentada ainda, muitas vezes nem tem uma outra fonte de renda. Então, acaba que às vezes está desesperado mesmo para trabalhar e acaba aceitando qualquer coisa, o que também é um problema, né? Porque isso pode não dar certo lá na frente. Mas quem está aposentado, geralmente, né, ou já tem uma outra fonte de renda, está mais querendo trabalhar por ter uma ocupação, por se sentir útil, produtivo, o que também é fundamental. Porque as pessoas vão viver mais, já estamos vivendo mais, vamos viver cada vez mais e, poxa vida, para que parar aos 60, 65 anos, inclusive agora com a reforma da Previdência, o tempo de trabalho, agora temos idade mínima também, ou seja, o tempo de trabalho vai ser maior, a permanência no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai precisar também pensar nisso, né? Vai, com certeza. Vamos ter que repensar muita coisa agora, né? E é possível que no futuro a gente tenha outras reformas, porque essa idade mínima que a gente tem hoje, daqui a 20, 30 anos... Já não vai ser suficiente. Exatamente. Então, as empresas têm que olhar para isso, né? Tem que pensar até em políticas públicas, mas as pessoas têm que se conscientizar que ela tem que estar preparada para trabalhar mais, porque ela vai precisar
e porque ela vai querer, né? Ninguém vai querer ficar 40 anos parado, se eu me aposento aos 60 e vou viver quase 100, né? Já que a expectativa de vida está crescendo. Porque existia, eu acho que talvez ainda exista um pouco também da noção da aposentadoria como um prêmio por ter trabalhado ao longo da vida e agora chegou o grande momento de aproveitar a vida. Esse tipo de pensamento ainda existe ou tá caindo por terra? Ah, não, está caindo. Está caindo, porque a gente vê, por mais que a pessoa queira muito se aposentar e se aposenta, e aí ela curte um pouco a aposentadoria, vai viajar, descansa, etc. Chega, passa 1 ano, 2, ela fala, e agora? Ainda estou bem, ainda estou jovem, ainda vou viver muito, o que eu vou fazer? Ela precisa, né? Tem uma questão de saúde mental aí, de você estar útil, né? Passar a experiência para frente. Então, as pessoas já têm um pouco mais essa noção de que ela vai continuar trabalhando, nem que seja um trabalho social. Morris, o que você acha que falta para a nossa sociedade compreender o valor e também as necessidades do público mais velho? O que está faltando e será que a gente vai ter que esperar o público mais velho ser de fato a maioria na sociedade para que seja valorizado? Eu espero que não, mas também se a gente esperar isso vai ser logo, né? Mas aí a gente vai ter muito mais dificuldade porque não vai estar preparado para essa nova realidade. A gente tem que começar a questionar, né? Da onde que vem esse preconceito etário, que muitas vezes é inconsciente, né? De onde que vem essa ideia de que quem é mais velho não sabe, não serve, né? Por que a gente tem essa cultura? Começar a questionar isso e entender que todos nós chegaremos lá. Com sorte, todos nós vamos envelhecer, né? Então, olhar para isso desde já é também pensar no nosso futuro. Então, não faz sentido eu ficar olhando só para os jovens se eu também um dia vou chegar lá, né? Então, é começar a questionar de onde vem e o que eu posso fazer para mudar isso, pelo menos começar a testar, né, para que a gente possa estar mais apto para essa nova realidade. Você acha que, de uma certa forma, os meios de comunicação têm que tipo de responsabilidade na formação dessa nova imagem da terceira idade? Tem muita, né? A gente vê na mídia, geralmente o mais velho é retratado como vovô, vovó, tem um estereótipo aí. Às vezes infantilizado também, Exatamente, né? Infantilizado, né? Então a gente vê nas propagandas o culto ao jovem, né? Então a gente tem que começar a mudar isso, né? Repensar, justamente ver se faz sentido, desde aquela plaquinha, né, de idoso, de preferencial, que em muitos lugares ainda é o bonequinho com a bengala, né? Isso não faz mais, não está mais de acordo com a realidade. Uma pessoa de 60 anos não é mais o velhinho com a bengala. Há 20, 30 anos era, agora não é mais, né? Então a gente tem que começar a mudar isso, porque as pessoas se sentem invisíveis, isso gera depressão, gera um monte de problemas e a gente acaba perdendo aí muita oportunidade econômica também, excluindo essas pessoas. A gente está vendo esse ano, já desde o final do ano passado, uma lenta, mas gradual retomada no emprego no Brasil. Você sente que isso está se refletindo também no mercado de terceira idade ou você acha que vai demorar mais tempo? Os empregos que estão sendo criados ainda não atingiram essa faixa da população? Eu estou vendo, assim, principalmente nesses cargos mais operacionais, né, mas ainda é uma coisa pequena, né? O que a gente vê, que as empresas estão começando a olhar cada vez mais agora, é para a questão da diversidade etária. Dentro de uma agenda de diversidade e inclusão, a questão de gerações, ela está agora um pouco mais presente, né? Então, mais por esse viés, né? Então, eu acho que as empresas ainda têm muito o que fazer a respeito disso, né? Olhar para essa faixa etária e entender que vai ter cada vez menos jovens, né? Então, eu acho que junto com a retomada da economia, essa mudança de mindset vai fazer com que se abram mais oportunidades. Mesmo assim, dificilmente vai ter emprego para todo mundo, então esse pessoal 50, 60 a mais também tem que entender que ele tem que estar preparado para cenários que vão além do emprego tradicional. A sociedade toda vai ter que se preparar. O É Notícia está de volta. Hoje a gente está falando sobre o mercado de trabalho e o envelhecimento da população brasileira. E nesse bloco eu converso com a Glauciane Hilário. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, em gerontologia, tem experiência em mais de 20 anos em recursos humanos, é professora também da PUC-Rio, num projeto que se chama Mais 50, PUC Rio de Janeiro mais 50, é isso, né, PUC Rio mais 50. PUC Rio mais 50. E é fundadora e CEO também do RH 40+, é uma plataforma também para unir empresas e profissionais que já passaram dos 40 anos. É isso. 40 anos é considerado já
idoso, velho, terceira idade, por que 40? Vamos lá, antes de mais nada eu quero agradecer A gente agradece o convite também. feito. É um prazer estar aqui com você para falar de um tema que eu acho tão importante. No mercado a gente já vê que começa uma exclusão a partir dos 40 anos. E aí essa situação se repete com os 50 e 60, então realmente é uma situação que a gente tem que entender o porquê que esse mercado começa a excluir, né? A partir de 40 anos, que na verdade, é um profissional ainda tão jovem. E o que você tem percebido ao longo de toda essa sua experiência? Quais são os motivos para essa exclusão e quais são os antídotos para ela? Então, o que a gente percebe é que os profissionais começam a ser excluídos porque acontece aí uma ruptura tecnológica que traz novos conceitos e esses novos conceitos acabam que fazem com que o profissional de 40, 50 a mais seja excluído. A grande solução, o que você apontaria como caminho para isso? Seria o profissional começar a se reinventar, porque assim, o que eu percebo é que os profissionais ficam muito presos a uma carreira, um plano de carreira tradicional. E esse plano de carreira tradicional ele já não existe mais. Então, hoje você começa a observar que existe a possibilidade de, além de você exercer uma carreira, você também pode atuar em outras áreas que não só aquela carreira que você escolheu. E isso é um grande diferencial. E eu acredito que para que os profissionais consigam atuar em várias carreiras diferentes, é preciso que eles resgatem o instinto empreendedor, que foi esquecido na era da industrialização. Então, resgatar esse instinto empreendedor para que ele possa empreender e criar novas trilhas de carreira. Eu acho que esse é o maior desafio que os profissionais hoje têm dentro do mercado de trabalho e para realmente conseguirem realizar suas carreiras. Porque conforme a gente vai vivendo mais, aquele plano de se aposentar aos 50 e poucos anos e querer descansar, isso não existe mais, isso não faz mais parte da nossa realidade. A gente vai ter que, de fato, ir se reinventando ao longo da nossa trajetória profissional. Isso depende o quê? De um processo de autoconhecimento, de saber o que eu quero para a minha vida daqui para frente? Tem que ter algum tipo de planejamento? Que tipo de orientação você passa? Então, o que eu vejo é que os profissionais, então, a partir do momento em que eles estão fora do mercado, porque enquanto o profissional está no mercado, ele está trabalhando, ele não está preocupado. A partir do momento que ele sai do mercado, ele, primeiro de tudo, tem que entender como é que está ele, como é que ele está naquele momento. Então, realmente, fazer um autoconhecimento e avaliar quais são as habilidades que ele tem naquele momento, o que ele deseja para a vida dele. Então, ele tem a possibilidade de se reinventar e aí trazendo um propósito de vida. Isso eu acho muito interessante e é diferente do que foi aprendido até então. Então, esse propósito de vida, achar esse propósito de vida é muito interessante. E aí o que você observa é que muitas vezes o profissional ele consegue fazer uma atuação, ele consegue voltar, ele consegue se reinventar e não necessariamente ligado ao mercado de trabalho. Quer dizer, o que eu costumo dizer hoje é que antigamente a gente ficava preso aos crachás. Era importante a gente ter um crachá para a gente sobreviver profissionalmente, para a gente fazer as nossas carreiras. O que eu digo hoje para eles você pode até voltar para o mercado de trabalho, mas pense o seguinte, quando você retornar ao mercado de trabalho, se essa realmente é a sua proposta, você entendeu que para você faz sentido, entenda que esse mercado de trabalho, que você precisa se destacar nele. E uma das formas de você se destacar é você priorizando o seu sobrenome. Então, ao invés de você ser um profissional de uma empresa, então, por exemplo, em vez de eu ser Glauciane da RH 40+, eu vou ser Glauciane Hilário da RH 40+. Isso pode ser uma coisa bem sutil, assim, essa diferença, mas existe uma diferença, porque eu valorizo eu enquanto profissional, que posso estar hoje na RH 40+, posso estar no Programa Empreendedor Sênior junto à PUC, posso estar na iniciativa Hub Diversidade, posso ser professora da PUC Rio Mais de 50, como você citou no início. Então, essa gama de possibilidades hoje ela é possível mesmo para os profissionais sêniores, porque se você observar hoje, como estão os milênios fazem isso de uma forma muito natural. Eles começam uma faculdade, mas ao mesmo tempo estão com os amigos abrindo uma startup, estão com outros amigos gravando um vídeo no YouTube e eles se reinventam e fazem isso muito bem. Eles não estão presos a uma única carreira. Eu acho que é isso, não estar preso a uma única carreira, é o primeiro grande desafio. Saber que o profissional pode atuar em várias áreas é um outro desafio e aí ele tem que resgatar o instinto empreendedor, porque é o instinto empreendedor que vai dar a ele
essa capacidade de criar essas novas trilhas e a possibilidade de ele atuar em várias áreas diferentes, que não só aquela que, de repente, ele escolheu como a principal. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando você começa a pensar nessa ruptura tecnológica, ela traz muitas informações. E, muitas vezes, as informações que ela traz, que os especialistas em futurismo e inovação trazem, nos assustam um pouco, porque eles dizem, olha, a maioria dos empregos vão desaparecer. As profissões elas estão desaparecendo ou estão se transformando. A inteligência artificial vai excluir centenas de milhares de empregos. 65% das crianças de ensino básico hoje vão atuar em áreas que não existem que não ainda. existem. Mas quando você coloca a lupa no mercado, você coloca a lupa e você diz, mas espera aí, o que é um produtor de podcast? O que é um arquiteto de nuvem? O que faz um escritor de conteúdo digital? Porque já são profissões que não existem nas faculdades e que, na verdade, já começam a acontecer. Mas que demandam competências, habilidades que um profissional mais velho tem, né? Por exemplo, quando eu comecei na minha profissão, a internet estava nascendo e eu vi todo esse processo de transformação digital no jornalismo. Não existia YouTube. Agora, eu sei fazer televisão. Se eu sei fazer televisão, que é um veículo, né, da primeira metade do século passado, eu sei fazer YouTube. Vou ter que adaptar alguma coisa, mudar alguma coisa, mas eu, na minha idade, consigo fazer uma coisa super moderna que está aí, né, bombando. Ou seja, é isso, é descobrir que habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida podem ser úteis para as novas tecnologias? Perfeito. Quando você, por exemplo, conhece ou precisa de um profissional que é o técnico de impressora 3D, a princípio, um técnico de impressora 3D também não tem faculdade, mas o técnico de eletroeletrônica, ele pode aprender um pouco mais e aí conseguir atuar como um técnico de impressora 3D. Talvez, por exemplo, o desenvolvedor de blockchain tenha que ter uma expertise de TI anterior, mas muitas outras profissões que surgem, exemplo, um piloto de drone. Pode ser um profissional maduro que trabalhou em alguma área parecida e começa, então, a criar essas habilidades para pilotar drone. Vários cinegrafistas nossos aqui, não só na Rede TV, mas em outras emissoras também, aprenderam a pilotar drone para fazer imagens. Então, essa reinvenção é que os profissionais precisam buscar, e é possível, porque ele não fica só preso a uma recolocação. O que você está dizendo é que a tecnologia não é uma barreira? Não é uma barreira, pelo contrário, ela abre portas. Ao mesmo tempo que empregos vão desaparecer, outros, como eu acabei de citar, alguns vão surgir. E aí o profissional precisa ter essa mente aberta de que é possível ele se reinventar, mesmo com a tecnologia. O que eu observo é que, se a gente for fazer um histórico de evolução das capacidades que eram exigidas, as nossas capacidades que eram exigidas, então, por exemplo, voltando à era da industrialização, a capacidade física era muito exigida. Na era digital, a capacidade intelectual passou a ser muito exigida. Agora, com o avanço da tecnologia e a automatização da maioria dos empregos, uma outra capacidade começa a surgir e nessa os sêniores têm vantagem, que é a capacidade emocional, que é onde entram os soft skills, que hoje muitas empresas exigem, como adaptabilidade, flexibilidade, negociação, resolução de problemas, a criatividade. Então, assim, você vê que são competências que, a princípio, a gente ganhou ao longo das nossas carreiras. A gente aprendeu a fazer isso. Enquanto que os milênios, eles estão em desenvolvimento, eles estão aprendendo, mas a gente já tem isso. E isso vai ser o grande diferencial. Porque lá na frente, o que as empresas vão passar a exigir vão ser justamente essas competências que a gente chama de competências comportamentais. E os profissionais sêniores, eles estão bem, eles ficam bem. Eles não precisam se preocupar com isso. E em que áreas do mercado de trabalho, pelo que você vem observando, esse tipo de habilidade já dá para ser empregada? As empresas já começaram a perceber isso? Já começaram, de alguma forma, a valorizar o profissional mais sênior? Ou ainda aquela questão do preconceito que a gente falava lá no começo está muito latente? Infelizmente, Mauro, existe muita discriminação.
Claro que, como todo o processo que está no início, algumas empresas já começaram digamos assim, a se reinventar nesse sentido. Então, você começa a ver alguns programas de contratação 50+, de algumas empresas, que isso foi no início. Então, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, você tinha programas de contratação 50+, que já é um início e é positivo. Hoje, você já tem empresas grandes, como White, Martins e Vivo, que inclui profissionais 50+, isso já faz parte. Ela nem anuncia, eu incluo profissionais 50+. Ela nem anuncia. Porque antes parecia um pouco de marketing, né? Isso. Eu vou colocar ali, principalmente na linha de frente. No bloco passado, o Morris estava falando aqui com a gente sobre as vagas que têm surgido, muito assim ligadas à área de vendas, essa área em que as pessoas se interrelacionam, porque aí o profissional mais velho consegue se relacionar melhor, como você estava falando. Mas eu acho que as empresas estavam usando um pouco isso para mostrar que são inclusivas, que são tão ligadas ao que está acontecendo atualmente. Se elas começarem a fazer isso sem anunciar, aí me parece que é uma política de inclusão mais séria mesmo, né? Exatamente. Você vê empresas como Pricewaterhouse, como a própria PepsiCo, empresas grandes, de grande porte, que começam a incluir e aí trazerem para cargos de gestão, que é o mais comum, porque essa turma fez uma carreira e a tendência é que o profissional alcance esse tipo de nível hierárquico dentro das carreiras. Então, você começa a ver abertura de vagas para gerências nessas empresas que incluem. Então, a dica que eu dou para os profissionais sêniores é assim, que eles busquem empresas que façam essa inclusão. Porque muitos deles, quando conversam comigo, dizem, não, eu não vou colocar a minha idade no currículo, Glaucia. Eu falei, mas por que você não vai colocar? Porque se a empresa discriminar, eu tenho a chance de fazer a entrevista e lá eu consigo, de repente, digamos assim, vender o meu peixe. Eu falei, olha, você pode até fazer isso, você pode até começar nessa empresa, mas será que vai ser bom para você? Porque se essa empresa não inclui, o fato dela te contratar não significa que ela vai incluí-lo. Então, isso é muito ruim. Então, a dica que eu dou para os profissionais, procurem empresas que já incluam. Porque aí sim ela vai conseguir fazer vai conseguir desenvolver um trabalho junto com você harmonioso, que você vai se sentir incluído. Outro dia eu recebi um currículo de um profissional, um assessorado, que ele fez uma brincadeira com a idade. Eu, particularmente, que sou da área, eu gostei. Então, ele colocou, como é que foi? Foi 23 anos... Não, 20 anos de energia e 23 anos de experiência igual a 53 anos. Uhum. Eu percebi ali bom humor da parte dele, segurança em relação à questão da idade. Então, assim, profissionais, eles precisam assumir a idade que têm. E, assim, se as empresas percebem valor, ótimo, porque aí vai fazer o casamento perfeito. Se não, aí é aguardar essas empresas que ainda não conseguem ter esse olhar de inclusão e ir buscar oportunidades que realmente em empresas que façam essa inclusão com os profissionais. Glauciane, agora eu queria abordar com você um pouco do andar um pouco mais de baixo. A gente sabe que no Brasil a maioria dos profissionais tem pouca qualificação, as pessoas chegam no momento da aposentadoria e precisam continuar trabalhando, a renda da aposentadoria não é suficiente para se manter ou mesmo para empreender. O que esses profissionais podem fazer para continuar no mercado de trabalho e o que existe de chance para eles? Então, eu penso que o profissional ele sempre tem que estar atento às novas tecnologias. A gente hoje tem uma percepção e chama assim que o profissional ele passa a ser um long life learning, ou seja, ele aprende para o resto da vida. O profissional que sempre está em busca de conhecimento e sempre aprendendo é o profissional que mais tem chance de continuar no mercado, até para que ele consiga se reinventar dentro dessas profissões novas que surgem. Porque se aquela profissão dele, por algum motivo, deixou de existir ou se transformou de uma forma que ficou muito automatizada, então o ideal é que o profissional entenda que é possível ele criar novos caminhos, e aí entra de novo a questão do instinto empreendedor. O empreendedor não que abre um negócio,
mas um empreendedor que empreende principalmente nele mesmo, empreende na carreira dele, porque se ele começar a empreender na carreira dele, ele vai observar que há sempre chances de atuação, mesmo que não seja aquela atuação tradicional que ele sempre atuou e conheceu. Então, a chance que ele tem de continuar é quando ele está sempre ali aprendendo, estudando, se atualizando e vendo esse andamento da tecnologia junto ao mercado de trabalho. Você acha que também é responsabilidade do poder público implantar algum tipo de política que ajude a manter esses profissionais por mais tempo nas empresas ou a recontratar, recolocar esses profissionais? Eu acho que as políticas públicas sempre ajudam. Mesmo que talvez não seja o ideal, digamos assim, se eu fosse te responder, você acha que é o ideal? Você, olha, talvez o ideal não seja, mas todas as políticas públicas, de alguma forma, elas ajudam nessa inserção do novo olhar. Então, a partir do momento que ela traz essa contribuição junto às empresas, e as empresas em algum momento despertam que ter profissionais sêniores é uma vantagem competitiva, porque você passa a ter habilidades diferentes no mesmo ambiente de trabalho, você passa a ter a conectividade da geração mais nova, e você passa a ter a experiência, a resiliência e todas as características, né, todas as habilidades de um profissional mais sênior. Então, essa é o ideal para que as equipes, enfim, consigam atingir seus resultados. Então, eu acho que sim, eu acho que pode ajudar, sabe? Acho que as políticas podem ajudar. E me parece que estrategicamente, tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista do país, é preciso ter um olhar urgente sobre essa questão pela questão do envelhecimento da população, ou seja, a gente vai ter cada vez menos jovens no mercado de trabalho e cada vez mais pessoas a partir dos 40, 50 anos, isso na nossa população e também, como reflexo disso, no mercado de trabalho. Se a gente não começar a olhar para isso agora, em termos de política pública, de pensar a nossa economia como vai ser daqui a 20, 30 anos, a gente pode se complicar no futuro. Em 2030, de acordo com o IBGE, o nosso país, que ainda é um país jovem, passa a ser um país envelhecido. Então, isso é um dado bem interessante e importante para o mercado de trabalho e para todos nós. E 2030 está aí. Amanhã. Daqui a 10 anos, né? E se a gente não começar a pensar 2030 hoje é nisso... amanhã. E tem um outro dado que eu trago, baseado nisso, que em 1960, a gente tinha, em média, 20 mil pessoas com 100 ou acima de 100 anos. Hoje, nós temos quase 600 mil pessoas. Então, algumas pessoas me dizem, não, mas essa questão do processo de envelhecimento não é para todos, porque existem diferenças, né, das questões da população. Socioeconômicas, que determinam também a longevidade da pessoa. Mas aí você, quando olha esse dado, você percebe que não, o processo de envelhecimento mudou, estamos vivendo mais. A impressão que eu tenho é que de tempos em tempos a gente ganha mais uma década de vida. E aí isso não foi avisado aos profissionais mais sêniores, eles não sabiam que teriam mais 2 ou 3 décadas pela frente. Daí toda essa dificuldade de entender toda essa mudança, que inclusive impactou nessa questão. Então essa é uma situação para a gente pensar com muito cuidado. O processo de envelhecimento, ele também sofreu os impactos da tecnologia. Então a gente não tinha uma noção que a gente poderia chegar até 100 anos bem. Porque você não chega mais acamado, você chega a determinada idade, 80 anos, 90, você chega bem. Claro que uns chegam muito melhores, outros nem tanto assim, dependendo da área de atuação. Então, se você for pegar o pessoal da área rural, é mais castigado, mas de uma forma geral, tanto as populações menos favorecidas quanto a população mais favorecida, a idade ela se prolongou. E isso é um dado para todos nós ficarmos atentos, porque isso é uma realidade e isso é em escala global. Isso é no mundo todo. No mundo todo estamos envelhecendo mais. É um bom sinal, mas que desperta para uma realidade nova que precisa ser transformada a partir de agora. Exatamente. Você falou das habilidades, né, que o profissional tem, essa questão da inteligência emocional. O que ao longo da carreira um profissional pode desenvolver para
Para ser longevo também profissionalmente, que tipo de habilidades são interessantes nesse momento? Porque a gente sabe que a tecnologia ela vai mudando tanto que depois ele vai precisar ir correndo atrás também. Eu diria que né? uma das principais é a adaptabilidade. Conseguir se adaptar a situações diferentes. Porque a cada momento surgem situações diferentes. E essa transformação, ela se dá de uma maneira muito ágil. Então, essa agilidade, ela precisa ser acompanhada pelo profissional. Então, a adaptabilidade, eu acho que é digamos, uma habilidade muito importante. A flexibilidade também, porque a forma de trabalho pode mudar. E aí, como é que ele se adapta, né? E, ao mesmo tempo, é flexível nessa nova forma de atuação. Você vê que, em 2017, foi incluída na CLT o home office. O que é o home office? Então, assim, é um novo tipo de trabalho. Trabalhar então, o profissional, em casa, né? exatamente, o profissional precisa se adaptar a essas novas mudanças, né? Então, isso eu acho que, essas duas características eu acho que são importantes, bem importantes. E a capacidade de resolver problemas. Essa capacidade de resolver problemas, ela é muito exigida, por exemplo, nas startups. As startups requerem isso muito, muito, muito. E, assim, tanto a capacidade de resolver problemas quanto a criatividade são duas habilidades muito exigidas pelas startups e que o profissional mais sênior pode começar a desenvolver também, porque é isso que vai começar a ser exigido dele para os próximos desafios. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz para o Morris no primeiro bloco, eu quero saber a tua opinião. O que você acha que precisa mudar na nossa sociedade para que ela se torne mais amigável às pessoas com mais idade? Ou será que a gente vai ter que esperar que os mais velhos sejam maioria para a sociedade mudar? Eu acho que as iniciativas que começam a acontecer, certamente é uma forma de começar a trazer essa mobilização. Então, por exemplo, quando você vê uma universidade que começa a trabalhar com pessoas acima de 50 anos, que é a iniciativa da PUC Rio Mais de 50, você vê, opa, tem alguma coisa aí diferente. Por que essa universidade está trazendo esse olhar? Quando você vê iniciativas como o Programa Empreendedor Sênior, que tenta, dentro do programa, alocar consultores acima de 50 anos em startups, é uma outra forma de você perceber que tem alguma coisa acontecendo. Quando você vê, por exemplo, o Movimento Longevidade, a qual eu hoje faço parte, dentro do Clube Empreendedor, no Rio de Janeiro, a princípio o Clube de Empreendedor são para empreendedores, e eles resolveram trazer um movimento longevidade para dentro de um clube empreendedor, aí você começa a observar que as percepções começam a mudar. Porque a gente associa muito o empreendedor, a startup, ao jovem, né? E nunca a quem tem mais idade. É isso. Quando você vê a própria RH 40+, quando eu criei, na época, inicialmente, foi primeiro para provocar os RHs, porque eu já sabia que quando eles escutassem um RH 40+, o que essa empresa está contratando 40+, se a gente começa a demitir com 40. Então, eu acho que iniciativas como essa, de alguma forma, provocam o mercado. E começa, naturalmente, o mercado começa a entender que ele também precisará mudar. E falar desse tema é importante, né? Trazê-lo à tona, porque começa a despertar uma consciência. Isso. E você vê, por exemplo, no Rio, acredito que em São Paulo também, já tem muitos eventos voltados especificamente para profissionais 40+, 50+, 60+. E isso está de uma forma tal que realmente esse barulho começa a despertar esse interesse pelo mercado, porque o mercado, então, é isso, ele começa a ficar curioso, o que está acontecendo? Por que tantos eventos? Por que se fala disso? Porque, assim como a diversidade, como a gente falou anteriormente, quando você começa a trazer iniciativas voltadas para ela, o mercado, de alguma forma, ele começa a entender que precisa fazer alguma coisa. Luciana, eu quero te agradecer muito, o tempo voou, muito obrigado. Esse é um tema super importante, a notícia hoje tratou da questão do mercado de trabalho e o envelhecimento da população brasileira. No primeiro bloco a gente teve aqui o Morris Litvak, da Maturi Jobs, e agora, nesse bloco, a Glauciane Hilário, da RH 40+. O É Notícia fica por aqui. Essa entrevista e todas as outras você pode assistir no site do
nosso programa no portal da Rede TV e também no Twitter e no Facebook. Eu agradeço muito a sua companhia e até a semana que vem.